Mateus capítulo 5, uma passagem muito conhecida, muito pregada da palavra de Deus. Eu tenho certeza que algo maravilhoso estará atingindo o teu coração com esse alimento riquíssimo da palavra de Deus, como tem sido também todos os que Deus tem trago para nós aqui. Os programas Manhã da Bênção, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória ao nosso Deus. Querido, bem-aventurado é algo que nós, ao longo da nossa vida, nós temos ouvido muito nessa palavra e chegamos à conclusão que bem-aventurado é ser feliz. Bem-aventurado aquele que, feliz aquele que. Nós temos aqui uma novidade agora no estúdio, né? Uma câmera, eu não estou muito acostumado, agora eu vou focar mais na câmera nova ali. Nós temos ali um outro posicionamento para você se sentir melhor também. Então, querido, a definição grega para bem-aventurado é bem-estar, ou seja, prosperidade espiritual, ou seja, vai além de ser feliz, vai além daquilo que talvez nós temos ouvido durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Essa é a definição grega para bem-aventurado. Jesus, no Sermão da Montanha ali, queridos, ele vê um momento propício para chamar a atenção de todos, inclusive o nosso, quanto à importância de nós andarmos, aliás, de maneira espiritual. Por que espiritual, eu digo, querido? Porque se você observar com bastante cuidado, a bem-aventurança citada por Jesus, nós veremos que todos estão relacionados, todas elas estão relacionadas com o nosso interior e não no nosso exterior. O lado exterior de cada um de nós pode ser até maquiado, camuflado, enfeitado, mascarado. Não é assim? Esse pode ser o nosso lado exterior, disfarçado. Tem pessoas que você não consegue definir qual a sua verdadeira personalidade. De repente, uma pessoa que sorri para você, mas de repente você fica sabendo que alguma coisa aconteceu com ela em relação a você. Ou de repente ela fez algo que você não acreditaria nunca que ela faria, mas pelo que você vê nela, na face dela, ela é incapaz de fazer determinada coisa, mas ela acaba fazendo, acaba efetuando ou realizando coisa que você não imaginava que ela teria coragem de fazer. Mas o interior é algo que não se pode disfarçar, não tem máscara nenhuma que você consiga colocar do lado de dentro de você. Deus sabe bem, querido, o que nos motiva
no nosso comportamento. Ele sabe muito bem quando nós nos comportamos de alguma maneira, Deus sabe qual foi a motivação daquele nosso comportamento. Bem-aventurados são as promessas exclusivas a quem decide ser realmente um discípulo fiel do reino dos céus. É uma revelação que aquele que colocar em prática os conselhos desfrutará da real felicidade reservada por Deus a cada um de nós. Mas o interessante é que as dificuldades vão existir. Nós ouvimos aqui Jesus relatando, falando das bem-aventuranças, mas as dificuldades, elas não vão ficar isentas de nós, elas vão existir. As perseguições, as injúrias, foram citadas por Jesus. Aos que choram, que têm fome, as dificuldades, elas não vão estar longe de nós. Isso é interessante, elas vão existir. Os conselhos de Jesus é uma garantia à felicidade eterna. Por isso que nós dissemos que é uma bem-aventurança, é uma prosperidade espiritual, ou seja, as bem-aventuranças é uma garantia de vida eterna. Essa transformação interior, querido, relacionada ao caráter cristão, agrada profundamente a Deus pela retidão daquele que o serve. Primeiro, Jesus começa a falar aqui que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa expressão pobre quer dizer que somente a pessoa humilde é capaz de ouvir, crer e se submeter aos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele nunca ostentou nada pelo fato dele ser rei, ser Deus, ter vindo lá do céu. Ele nunca ostentou isso. Muito pelo contrário, ele se entregou como um malfeitor ali, foi injuriado, cuspiram no seu rosto, e com a morte mais humilhante que um ser humano poderia ter, a morte de cruz. Ou seja, humilde e capaz de ouvir e crer. Estes sim são os pobres de espírito. Segundo, Jesus diz que bem-aventurados os que choram. Essa bem-aventurança está totalmente ligada à primeira. Os que choram, que são humildes. Aqueles que são humildes e lamentam pelo seu próprio pecado e pelo pecado dos outros. O pecado alheio. Ele sofre quando alguém peca, ele sofre quando alguém comete um determinado pecado, porque ele sabe que o pecado afasta o homem de Deus. Os que choram não é tristeza particular, não é aquela tristeza que invade o seu rosto, mas voltada para os preceitos de Deus. Você fica inconformado com o pecado, mas Jesus diz que bem-aventurados os que choram, porque será consolado. Terceiro, querido, bem-aventurados os mansos é aquele que não alimenta de amargura, mesmo quando ele é ferido pelo mal. Muito pelo contrário, são pacientes e suportam a pressão da velha criatura. Você já imaginou alguém que te ofende, que te fere com palavras ou agressiva fisicamente, você revida também com palavras, revida fisicamente? Isso que não é uma pessoa mansa, mas o manso, ele suporta essa pressão, ele é ofendido, ele é ferido física e mentalmente, mas ele suporta a pressão e não cede à tentação de revidar. Ele tem mansidão contra o mal e é aprovado por Deus.
Quarto, Jesus fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede, querido, se não forem saciados, trazem muita consequência ao nosso corpo. Imagina você com fome e sem condições de saciar essa fome. Imagina você com sede e sem condições de saciar a sua sede. Graves consequências trarão ao seu corpo físico, ao seu organismo. Não é assim que acontece conosco? Afetam todo o nosso corpo e pode até nos levar à morte. Mas a fome que está dizendo aqui é fome e sede de justiça. É esse nível que Jesus quer que tenhamos em relação à justiça. É desse nível de fome e sede que Jesus quer que nós tenhamos conforme a justiça, que sejamos insaciáveis em busca da justiça, porque a justiça faz parte do Senhor, como diz lá em Salmo 89, versículo 14, você pode conferir lá depois. E este será saciado. Depois Jesus fala que bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia jamais pode faltar na vida do cristão. É algo que jamais pode faltar em nossa vida. Misericórdia é algo que tem que ser um fato habitual em nossas vidas. Tem que ser algo natural, porque foi com misericórdia que fomos alcançados por Deus. E se fomos alcançados com misericórdia e por misericórdia, essa misericórdia deve nos acompanhar. Nós não temos méritos nenhum na misericórdia de Deus por nós. Nós recebemos essa misericórdia e é assim que Ele quer que nós sejamos. Que sejamos como Ele. E como na oração do Pai Nosso, quando Ele fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, porque se nós não perdoarmos aquele que nos ofende tão pouco, o nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Assim também, conforme nós recebemos misericórdia, Deus quer que nós tenhamos também misericórdia. Aí vem outra, querido, outra bem-aventurança. Bem-aventurados, puros de coração é ter a mente de Cristo. Na Bíblia, querido, o coração é o mesmo que mente humana. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente humana. Puro de coração é ter a mente isenta da malícia deste mundo, é ter a mente com o propósito de servir a Deus e permanecer fiel. Jesus deixou bem claro que do coração procede toda maldade e imundícia. Mateus 15, no versículo 18 e 20. 18 a 20. Tudo isso se baseia, querido, nos nossos pensamentos, a despeito do comportamento que há em nós. Você não pode impedir que um pássaro de repente pouse na sua cabeça. Ele pode até pousar, mas fazer um ninho, é impossível que você possa permitir que um pássaro faça um ninho na sua cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está dizendo nesse momento, como posso controlar os meus pensamentos? Quando menos espero, um pensamento impuro aparece na minha mente. Querido, se você se manter com a mente reservada para Cristo, você vencerá, pode ter certeza. E Jesus fala também dos pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores. Isso não quer dizer que você é pacífico e que não discorda de nada. Você tem que discordar de algumas coisas, que você aceita tudo sem protesto, mas faz menção que sempre aprova as coisas. A paz ativamente aqui, querido, que Jesus fala que os pacificadores, que você sempre está promovendo a paz, que quando alguém está em litígio um com o outro, você está sempre unindo as pessoas que sempre fazem o mal, as outras você trata sempre de reconciliá-las. Você lembra de Pilatos e Herodes, como eles eram inimigos mortais? E quando eles tiveram um encontro com Jesus estiveram diante deles, a partir dali, eles passaram a ser amigos.
Jesus foi um pacificador. É isso que Deus quer que nós sejamos. O Senhor Jesus fez isso entre Deus e a humanidade. Nós tínhamos a inimizade com Deus, e Jesus fez com que essa reconciliação acontecesse entre nós e Deus. Hoje temos participação nas coisas do Senhor, porque Jesus nos reconciliou. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, participantes da plenitude de Deus, como diz lá em Efésios 1, 22 e 23. Jesus diz também que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que nós vemos, queridos, a alegria dos apóstolos em Atos 5:41, por terem sido espancados depois de pregarem o evangelho, e eles se consideraram dignos de humilhação por causa do nome de Jesus. Isso é ser perseguido por causa da injustiça. Os discípulos experimentaram logo no início. Até por parte de Paulo, eles foram perseguidos, alguns mortos. Muitos cristãos foram espancados. O que Jesus fez por nós na cruz não tem preço. Por isso sofremos por causa da justiça, e temos que sofrer por causa da justiça, porque nós estávamos sendo injustiçados, e Jesus sofreu por nós por causa da justiça em nosso favor. É preciso sermos obedientes no cumprimento das bem-aventuranças, querido. As bem-aventuranças para nós, querido, requer um cuidado especial, mas só há uma condição em que você pode ver a Deus aqui nas bem-aventuranças. Eu não sei se você prestou atenção. Só há uma condição para você ver a Deus: é ter o coração limpo. Essa é a única condição que você pode para ver a Deus: ter o coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ou seja, querido, entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito. É preciso que nós vigiemos, nós andemos segundo a vontade de Deus, porque a qualquer minuto, quando eu acabar de falar isso aqui agora, Ele pode estar voltando e arrebatando a sua igreja, e você pode deixar de ver a face do Senhor, por não ter um coração limpo. Ter o coração limpo, nós olhamos aqui, queridos, é ter a mente de Cristo. Procure a partir de agora, querido, ter a mente de Cristo, porque somente assim você verá o Senhor, você verá a Deus. Que Deus